Olá, começa agora o Mais Esportes ao vivo e o meu convidado de hoje tem história no voleibol, viu? Está no projeto do vôlei masculino aqui em Campinas desde 2010. Então, nestes 11 anos da modalidade na cidade, ele tem participação, viu? É o atual gestor do Vôlei Renata. Desde 2017, acumula a função de ser o supervisor da seleção brasileira masculina. Tem graduação em esporte pela USP, pós-graduação em administração para profissionais do esporte pela FGV, foi supervisor das categorias de base do extinto Banespa, tem um longo currículo e sobre este trabalho, a modalidade e os Jogos Olímpicos, eu converso agora com o Fernando Maroni. Seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo e faltando 2 semanas para o início dos Jogos. Qual que é o seu sentimento neste momento? Seja bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os telespectadores. A expectativa é grande, ao mesmo tempo, ainda a gente tem uma série de passos para poderem ser cumpridos até a gente colocar o pé dentro da vila e até o primeiro apito, né? Então, hoje o foco maior na preparação está em cumprir cada uma dessas etapas. A gente vive um momento de anormalidade, né, ainda com a pandemia e tudo que ela nos pede para que a gente possa chegar bem em segurança e cumprindo todos os protocolos e documentação necessária para poder estar lá. Fernando, essa função de supervisor, quando o árbitro apita o início da partida, é quando você descansa e o pré-jogo, na verdade, é quando você tem que trabalhar bastante. É o contrário do jogador? Exatamente, cara. A nossa função, o momento de relaxamento nosso é um pouquinho antes do árbitro apitar, na verdade. A hora que a gente entrega a documentação na mesa, que os jogadores vão fazer aquecimento, tem umas últimas burocracias ali, digamos assim. Nesse momento é a hora que está tudo em ordem, a gente vai ficar naturalmente atento para qualquer emergência durante o jogo, mas naquele momento todo o nosso trabalho foi bem executado e aí é o momento deles poderem executar o trabalho deles junto com a comissão técnica em quadra. Já, então, nós vamos conversar bastante sobre o trabalho desenvolvido na seleção brasileira neste ciclo, né, que acabou sendo de 5 anos por conta da pandemia e que culmina agora com os Jogos Olímpicos de Tóquio. Se bem que tem mais uma competição que nós estávamos conversando em setembro, que já nós vamos abordar também. Antes, para quem está nos assistindo, supervisor, ele precisa pensar em logística, transporte dos atletas, de toda a comissão técnica, protocolos de Covid-19. Então, esse é um capítulo que eu quero abordar com você também, o trabalho que se desenvolveu até 2020, depois chegou a pandemia. Quais mudanças que foram realizadas? É alimentação, você já citou documentação, planilha. Quais são as suas responsabilidades? Como é que é o seu dia a dia, Fernando? É um dia a dia, primeiro, tem que existir muita organização. A função demanda isso, porque senão você se perde no meio de todas essas atribuições e responsabilidades que você disse, né? Essa função de bastidor, de supervisão, de gestão, ela requer também um conhecimento um pouco diversificado, né? Então a gente tem que acabar conhecendo um pouquinho da área de direito, de legislação por conta dos regulamentos, das leis que regem o esporte, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora. Então, a FIVB, que é a Federação Internacional que regulamenta a modalidade no mundo, tem uma série de regulamentos e a gente precisa conhecê-los. Depois disso, passa por uma gestão financeira, então, naturalmente, o esporte de alto rendimento demanda um alto investimento, custos, mas os recursos são finitos, né? Então, a gente tem que saber escolher bem, poder entender onde investi-los, participar desse planejamento e depois da execução. Naturalmente, a gente tem que ter um preparo para excepcionalidades que possam acontecer e prevê-las, né? Então, quais os tipos de despesas extras, por exemplo, que podem acontecer numa viagem para Jogos Olímpicos, o que a gente tem que estar preparado ali financeiramente para poder arcar, que seguros a gente tem que ter para poder estar lá e coberto por conta disso. Depois vai para uma parte de dia a dia, como você disse. Primeiro, o período de treinamentos da seleção, então cuidar de toda a logística dos jogadores, cada um é de um lugar do Brasil, então fazer o traslado deles até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro por terra até Saquarema. Lá em Saquarema a gente tem o privilégio de uma estrutura fantástica, então a questão de hospedagem, alimentação, a estrutura de treino, né, quadra, academia,
Tudo isso lá é o que aí a gente não tem que se preocupar, porque já existe uma estrutura muito boa disponível para que eles, enquanto lá dentro, a gente esteja tranquilos, né? E depois fazê-los voltarem às suas casas quando tem as folgas, né? Então a gente vai organizando isso semanalmente. Paralelo a essa organização do período de treinos, a gente sempre vai olhando para frente, pensando nessa mesma área de logística para as competições. Então, que voo que a gente vai usar, qual é o tipo de deslocamento para ser feito para cada país onde a gente vai poder jogar, para durante a viagem, não para, vai direto, depois chegando lá, onde há acomodação, aí o planejamento técnico influencia nisso, quantos dias de treino, quantos dias antes a gente tem que chegar para se preparar, qual a estrutura, e aí a gente vai assim por diante para poder realmente fazer com que a comissão técnica consiga pensar único e exclusivamente no trabalho que ela vai fazer dentro de quadra e os jogadores possam pensar único e exclusivamente em desempenhar o seu mais alto rendimento na modalidade, no nosso caso, no voleibol masculino. O seu trabalho ele é de fundamental importância e ele é muito interessante porque ao mesmo tempo que você tem que lidar com essa logística, com questão de hotel, tem que ver quando que é o treinamento, quando que é a viagem, o translado, você lida com pessoas. Então esse relacionamento humano eu acredito que seja bastante complicado também, né, Fernando? Porque você precisa conciliar tudo, a questão dos horários, a questão financeira para você poder realizar o seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, é questão de logística, é de planilha, mas você tem esse contato entre pessoas e essa relação, eu acho que ela é muito interessante no dia a dia, né? Cara, é uma das questões que mais me fascina no trabalho, que é exatamente poder trabalhar com tantas pessoas e naturalmente de origens e de visões diferentes, né? E conseguir, de alguma maneira, fazer com que a gente tenha um trabalho integrado e único. Então, eu acho que aí um ponto de atenção, tanto no esporte, e a gente pode fazer essa analogia para qualquer tipo de trabalho, é a questão da comunicação, né? Então, quando a gente vai olhar para as empresas, a gente vê que uma série de problemas eles poderiam ser evitados com uma melhor comunicação e no esporte não é diferente. Então, é um lado que eu me atento muito com os atletas, com a comissão técnica, da gente poder ter uma comunicação direta, não esquecer, né, às vezes, horas de atraso para passar uma informação são fundamentais na maneira como alguém recebe ou como alguém pode depois se manifestar em relação àquela informação. E transparência, cara, eu acho que a gente não está aqui para evitar ou esconder problemas, né? A gente tem que entender as limitações e as possibilidades, trabalhar de uma forma bem transparente com todos eles sobre a situação real, para dar notícias boas e para dar notícias ruins, e quando são ruins, não transformar isso também num problema maior do que o problema em si, né? Saber lidar com ele, entender que nem tudo fica ao nosso controle, que a gente por várias vezes tem que se sujeitar a regulamentos, a regras ou a situações práticas, né? Então, eu vou te dar um exemplo agora da pandemia. A malha aérea brasileira, naturalmente, ela diminuiu muito em relação à nossa realidade de 2019, por exemplo. Tá. Então, isso impacta com que a oferta de voos disponíveis para os jogadores se locomoverem das suas casas, né? Então, eventualmente, alguém que marca ali um voo para mim, uma hora para cá, uma hora para lá. Hoje em dia, existem 2 voos no dia para ir e voltar. E a gente não tem o que fazer. Quer dizer, ou a gente se adapta a isso, entende, ou a gente vai ficar sofrendo com algo que não tem nenhum poder de influenciar ou de mudar. Isso é bem bacana. Na sua infância, na sua adolescência, como é que foi a sua relação com o esporte? Você sempre quis trabalhar em alguma área ou esse desejo veio depois? Não, cara, o meu contato com o esporte vem desde cedo. Eu sempre pratiquei as mais diferentes modalidades esportivas, então futebol, tênis, natação, desde muito cedo, de criança. Sempre tive a influência dos meus pais em relação à prática. E de forma até muito engraçada, eu sempre fui o organizador do time da rua do futebol. Tá. Então eu cuidava dos uniformes, marcava os jogos para a gente participar de campeonatos e eu joguei futsal e futebol, né? Foram as modalidades que eu joguei. Futsal eu cheguei a me federar quando criança, e jogar um pedacinho com 14, 15, 16 anos. Mas eu não tinha capacidade técnica para ser um grande jogador, era bem esforçado. E isso foi me levando a ter esse contato com o esporte, a desejar cursar uma faculdade no esporte, mas desde o início, desde que eu ingressei na faculdade, a minha intenção era trabalhar com a parte de administração, marketing, eventos esportivos. Isso sempre foi o que me encantou, né? Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre o perfil do administrador esportivo,
desde que eu me formei, eu me envolvi sempre em trabalhar com eventos, com gestão. Você falou bem, eu acabei tendo o privilégio de fazer o curso na USP, e lá eu organizei as equipes, primeiro da Faculdade de Educação Física, depois da USP como um todo. Existia uma liga que congregava todas as unidades, a gente tinha a oportunidade de montar seleções da USP, então, e eu já participava disso, levando eles para campeonatos, inscrevendo para participar de outros, enfim. Então, isso é uma rotina que eu vivo desde de jovem, e hoje virou um trabalho, virou naturalmente uma satisfação enorme poder hoje servir a seleção brasileira, é um privilégio, mas desde pequeno, digamos assim, isso já vem dentro do que eu gosto de fazer e acabei me especializando nisso. E eu cheguei a ver um pedaço da sua monografia também, acredito que na pós-pandemia, sobre a relação com patrocinadores esportivos, o trabalho que você fez com a empresa na época que estava no Palmeiras, no São Paulo. Já já nós vamos abordar este assunto também. Fernando, você está presente desde o início, né, do projeto do vôlei masculino aqui na cidade de Campinas, que é uma metrópole que sempre abraçou as equipes, independentemente do patrocinador master, mas que no início, aí a minha pergunta havia um receio por ter Ponte Preta e Guarani aqui em Campinas e o futebol ser o centro das atenções? Havia essa disputa ou um certo receio? Não, cara, de maneira nenhuma, ao contrário. Eu acho que a escolha por montar o time em Campinas, e naquele momento foi um investimento feito pela Medley, né, pela Sanofi Aventis, e eu trabalho para uma empresa chamada ESM, a gente estruturou o projeto para ser realizado em Campinas, era exatamente por enxergar que a cidade, naquele momento, tinha espaço para uma equipe que não futebol. A gente já tinha estudos e eu já trabalhava com outras modalidades na época, e o vôlei sempre foi e continua sendo uma modalidade muito família. Então, as pesquisas de opinião sobre quem gosta do voleibol, quem acompanha, se você olhar o público que vai ao ginásio, e aí no Taquaral, obviamente, a gente retornando a poder ter público, isso fica muito claro. Sim. É um público que vai desde criançada, né, passando por adolescentes, adultos, depois o pessoal um pouco mais velho, da terceira idade, que frequenta os jogos e assiste em casa. Então, as pesquisas são bem divididas entre homens e mulheres, as faixas etárias todas estão presentes. O vôlei não é uma modalidade que a gente chama de lifestyle ou nichada, digamos assim, né, que tem um público ali muito específico. Sim. Ela abrange a família toda. Então, naquele momento, a escolha, inclusive, houveram outros estudos para investimento no esporte, e a escolha pelo voleibol foi até por conta disso. E ao contrário, na nossa cabeça, a ideia era poder ter tanto pontepretanos quanto bugrinos e os torcedores de outros times, porque Campinas a gente tem pesquisas aí, tem muito torcedor de outras equipes do estado também, enfim. Então, para que todos eles encontrassem no voleibol o time da cidade, né, ao qual se orgulhassem, pudessem torcer e ter um entretenimento e uma forma de participar diferente só do futebol. Sobre esse trabalho agora de montagem de elenco, né? Você precisa pensar, claro que quando você monta um elenco, você sabe a parte financeira que você tem à disposição, sabe o quanto que é complicado brigar com equipes que têm um aporte maior, então a gente teve uma hegemonia do Cruzeiro durante muito tempo, e ao mesmo tempo que você monta esta equipe para tentar brigar lá em cima, você quer atrair público, você precisa de visibilidade na empresa e você precisa de lucro para quem está investindo. Você precisa pensar em todas essas variáveis quando você monta este elenco? Precisa, mas eu diria que essas variáveis, elas vêm, no nosso caso, um passo antes, cara. O nosso projeto, então, aí em Campinas, ele tem um porquê muito claro de existir. Então, a gente existe para ser uma plataforma de negócios para os patrocinadores, e para poder fazer com que o esporte devolva para a comunidade os valores e seja inserido dentro do dia a dia da comunidade de Campinas. Então, a gente não almeja o título ou sermos campeões a qualquer custo, né? Não é esse o objetivo do vôlei de Campinas. E é por isso que a gente tem um tripé, onde o projeto é baseado. Esse tripé engloba a equipe adulta, que é essa equipe que aparece na mídia, que as pessoas vão ao ginásio torcer, mas a gente tem um desenvolvimento de categorias de base, são 3 categorias, sub-17, sub-19 e sub-21, que é um investimento caro, né? A gente oportuniza para os garotos a mesma estrutura do adulto, alimentação, moradia, uniformização, enfim, para que eles possam
estudar e jogar voleibol, e alguns deles se tornarem jogadores profissionais de vôlei. E a gente tem um lado social do projeto muito importante. A gente nunca cobrou ingresso no Taquaral, sempre 1 quilo de alimento trocado pelos ingressos. Nós somos o maior doador do Banco Municipal de Campinas, quilo a quilo, que eles chamam, né? Naturalmente existem doações de empresas, mas aí com pallets, ou, né, digamos, de tonelada fechado, né? A nossa arrecadação ali, cada saquinho de alimento, de mantimento, um por um, nós somos os maiores e com muito orgulho. A gente tem uma parceria longeva com o Instituto Compartilhar. O Bernardinho é presidente desse instituto e a gente atende, então, crianças nas escolas públicas de Campinas e de Itu. São mais de 450 crianças todos os anos, com mini vôlei, criançada de 8 a 14 anos, com o intuito de poder despertar nelas valores e desenvolver valores que o esporte tem uma facilidade maior de transmitir, né? Então, para nós, não faz sentido simplesmente ter um time que ganhe ou esteja na final ou tenha um troféu, como a gente brinca lá, tomando poeira na estante depois. Óbvio que todos os anos a gente entra, e a gente, como vai entrar agora no próximo campeonato, que é o Paulista, né? Começa agora no final de agosto, para sermos campeões. A gente quer fazer o melhor trabalho. Mas isso não é isso é um objetivo dentro dos vários que a gente tem dentro do projeto, né? Os objetivos comerciais das empresas, obviamente, é terem exposição das suas marcas, é aumentarem a venda dos seus produtos, é se apropriarem de outras oportunidades que o esporte traz. Então, a gente faz uma série de ações em pontos de venda para eles, muitas ações para os funcionários, né? O esporte ele tem uma característica de poder fazer com que o engajamento das pessoas que trabalham naquelas empresas aumente, quer dizer, que o orgulho de vestir a camisa como nós vestimos lá na quadra, e hoje eu vou usar o exemplo da Renata, né, que é nosso patrocinador master. Então, o orgulho que nós, enquanto os atletas, a comissão técnica, temos de carregar a marca no peito, que os funcionários também sintam isso, por aquela empresa que eles trabalham, pelo tamanho da empresa, pela seriedade, pelos padrões de qualidade, enfim. Então, a gente tem muitas ações também para o público interno, e a gente cuida com muito carinho desse atendimento aos patrocinadores e para que todas as ações que a gente possa fazer gerem retorno a eles. A gente tem agora a Patriane, vou usar de novo o espaço para dar mais um exemplo prático aqui, que eu acho bacana. O Sirius, que é o maior prédio de Campinas, está sendo lançado, aberto stand, e a gente vai participar disso. O Lucão, que agora faz parte do nosso elenco, vai ser um dos garotos propaganda do prédio, não teria como ser diferente, ele com 2,10 metros, né? Enfim. Então, a gente se envolve muito com as empresas, a gente sabe que precisa desse retorno para poder haver um investimento privado. Isso é uma outra coisa importante de dizer, o nosso projeto nunca teve R$1 de dinheiro público, então não existe dinheiro dos cofres da prefeitura no projeto, a gente tem uma parceria de uso do Taquaral, isso é muito legal, e todo o dinheiro vem dos patrocinadores, né? E a gente trabalha com muito carinho. Sobre a questão de montagem, né, eu fugi um pouquinho para voltar na tua pergunta, é uma arte montar um elenco, que é o que você falou, é juntar pessoas, a gente tem que entender qual a característica de cada jogador, qual momento de carreira ele atravessa, se ele tem naquele momento sinergia com o nosso projeto de pensamento, e se naturalmente a gente enxerga que juntar aquelas pessoas possa dar uma química e ser algo que faça a gente atingir os nossos objetivos técnicos, né, dentro da quadra, digamos assim. E é óbvio que tem um limite financeiro, você citou muito bem, o dinheiro é o primeiro limitador, porque se tem alguém que ganha 10 e você só tem 5 para oferecer, isso é um limitador para contratá-lo. Antes existia o ranking também, que era uma outra maneira de ajudar a ter um equilíbrio entre as equipes, né? Isso acabou, foi extinto há alguns anos. Então, uma pontuação, né? A questão financeira é a primeira, mas no nosso entender, e para nós a gente tem uma filosofia, uma frase que a gente fala muito, o André Heller, o Maurício, comigo, que a gente tem duas grandes variáveis, né? O investimento e o trabalho. Então, para nós, fazer mais com não tantos recursos como alguns outros projetos têm, é uma realidade, não é um problema. E a gente é acostumado a fazer isso. Então, a gente brinca que a gente às vezes é ousado de tendo metade, 30% do orçamento de algum dos grandes times, a gente quer lá e brigar e bater nele. A gente diz que é um pouquinho atrevido nesse sentido. E a gente faz isso bem, para nós faz sentido ser dessa forma, quer dizer, que é um retorno que fica viável para as empresas que aportam no projeto, e a gente vai, ao longo dos anos, naturalmente, aperfeiçoando esse modelo, entendendo como a gente pode ser bem forte nessa maneira, e foi assim que a gente conquistou os títulos que até hoje o projeto conquistou de Copa São Paulo, do Campeonato Paulista do ano passado, foi assim que o time chegou em várias finais de campeonatos nacionais, né, Superliga, Copa do Brasil, enfim, e é assim que a gente entende o esporte, quer dizer, para nós poder hoje dizer que é o 12º ano do projeto, que a gente já tem uma história de jogadores formados na base,
A gente tem uma história da quantidade, são milhares de pessoas que já frequentaram o ginásio do Taquaral, a quantidade de alimentos arrecadados, quer dizer, tudo isso para nós vale muito mais do que um troféu tomando pó na estante, como eu brinquei com você anteriormente, né? E esses valores valem também para as empresas que estão conosco, né? Então, para a Renata, para a Unimed Campinas, para a Patriani, para a Sanasa, para o Rudibon, enfim, eles compartilham desses valores, eles patrocinam o nosso projeto porque eles entendem que esses são valores que vale a pena serem patrocinados e compartilhados com eles. São demonstrativos, né, de que é um projeto duradouro, que já tem há 11 anos e tem este sucesso, então, de público e de resultados também, né? Porque o Vôlei Renata sempre brigando por posições de Superliga, conquistando título, brigando sempre em Campeonato Paulista, Copa Brasil. E me chamou a atenção, Fernando, quando você fala sobre categoria de base, né? Você já foi o supervisor do extinto Banespa, que era uma equipe fantástica que nós tínhamos, e hoje aqui no Renata, a partir do Sub-17 que você citou, qual que é a importância de lidar com esses garotos que ainda estão em formação, que ainda estão estudando, e eu tenho certeza que você tem exemplos de garotos que você viu começar e que hoje estão na seleção brasileira com você também. Então, como é que é esse trabalho de categoria de base e a importância que isso tem para a formação do próprio jovem, mas também esportivamente? Eu tive o privilégio de trabalhar no Banespa por 6 anos e era sem dúvida um clube com a melhor estrutura para a formação de atletas, para categorias de base. Então, para te trazer os exemplos práticos, hoje na seleção eu convivo com o Maurício Souza, com o Wallace, com o Isaac, que foram todos jogadores meus lá nas categorias de base, quando tinham 16, 17, 18 anos, passaram pela peneira famosa lá do Banespa, enfim. Então, a gente tem até uma relação muito bacana, porque conhecê-los de garotos, né? Assim como o Bruno não foi meu atleta, ele não jogou lá conosco, mas era adversário, ele jogava pela Fonte aqui de Campinas, né? E a gente disputava os campeonatos contra o campeonato infantil, o campeonato juvenil, enfim. E para nós aí é de fundamental importância esse trabalho, porque, como você disse, oportuniza para os jovens o espelho, quer dizer, olha o time adulto, aqueles ídolos, jogadores de seleção brasileira, ou que já passaram, e uma chance dele poder investir o tempo dele, a dedicação dele, para se tornar um jogador de voleibol, né? A gente sempre se preocupa muito com a parte educacional, então os jogadores nossos, eu vou falar até um termo, às vezes alguém pode falar meio forte, mas são obrigados a concluírem o ensino médio, não tem a opção de um garoto querer jogar vôlei conosco e não estar na escola. E em relação ao ensino superior, a gente tem parcerias e a gente oferece para eles bolsas de estudo, para os que querem. Aí não existe a obrigatoriedade, porque a gente entende que aí tem que haver um desejo do garoto ali de 18, 19 anos de poder acumular. O treino é bem puxado, são 2 períodos, e cursar uma faculdade num 3º período, enfim. Então, os que querem, a gente tem vários exemplos de garotos que se formaram ou que conseguiram fazer uma boa parte do curso dentro das categorias de base. E os exemplos de garotos que ficaram anos e anos conosco e hoje jogam vôlei profissionalmente são os mais diversos. Eu tenho aí de Campinas o João Rafael, que estava conosco na seleção agora na Liga das Nações. Ele foi nosso atleta por quase 3 anos aí, lá no comecinho do projeto ainda, quando era médio, né? E ele participou das categorias de base, depois construiu a carreira dele e está lá. A gente tem mais recentemente vários casos, o Belo, que é um garoto de Indaiatuba, que foi o nosso líbero todas as categorias de base, do adulto até a última temporada. Ele ficou 8 anos no projeto, está formado, ele sempre jogou vôlei aí conosco. O Daniel é um oposto que está na França hoje em dia, que também ficou 7 anos dentro do projeto. O Renan Bonora, e ele tem algumas particularidades que são muito bacanas, cara. Então, por exemplo, a gente não tem disponibilidade de vagas só para garotos de fora. A gente tem uma residência onde moram os garotos de fora e a nossa demanda anual é de em torno de 45 garotos. A gente tem vaga para 18 de fora, então a gente fomenta muito o esporte na região, porque eu preciso que garotos da região participem do time, né? A gente tem uma parceria no Sub-17 muito grande com o Clube Fonte São Paulo, é nosso parceiro. O Sub-17 fisicamente fica lá, a Paty, que é a treinadora dessa categoria. Então, ali a gente tenta peneirar de forma muito assertiva e aí com um volume um pouquinho maior de garotos, os que têm potencial para poderem se desenvolver, né, na modalidade, fazer parte dessa categoria. E o Sub-19 e o Sub-21 funcionam no Taquaral, junto com o adulto, na mesma estrutura do adulto, e já trazendo vários garotos do Sub-17. Então, a ideia nossa, sempre, o planejamento é que
quanto mais cedo a gente identifica um potencial talento, um garoto que tem as características que a gente entende serem essenciais para poder haver esse aproveitamento deles lá no adulto, melhor para nós, porque eles vão passar mais anos aí sob nossa, digamos, gestão e podendo aproveitar o que o projeto tem para oferecer para o desenvolvimento deles, né? Então, esses casos de garotos que estão 5, 6, 7, 8 anos aí, para nós é o modelo ideal. E a gente trabalha muito para, então, lá, quando eles têm 15, 16 anos, ter essa identificação da melhor forma possível. Ótimo. Quando você estava citando sobre a química, né, que precisa existir neste grupo, o André Heller, ele foi atleta, né, na primeira temporada em 2010 e depois, quando ele estava para se aposentar em 2014, ele já estava como coordenador técnico. Aqui em Campinas tem o Maurício Lima como diretor. Eu já entrevistei o Horácio de Léo, que foi o antigo treinador do Renata. Como que esse trabalho com 2 campeões olímpicos, com o Horácio de Léo, que passou durante boa parte do tempo aqui em Campinas e que, na minha opinião, durante estes 4 anos que eu apresento aqui o Mais Esportes, foi uma das entrevistas mais interessantes e legais que eu fiz. É um ser humano fantástico, inteligentíssimo, com um humor maravilhoso. Foi muito bacana a entrevista que a gente fez com ele. Como que é esse trabalho com 2 campeões olímpicos, com o André Heller, com o Maurício Lima, agora com o Pacheco, também um treinador que já passou aqui pelo projeto de Campinas. Então, como é que é trabalhar com ex-atletas e com esses treinadores que têm história também, Maroni? Cara, é fantástico, né? Primeiro, pela experiência de todos eles. Então, falando primeiro do Maurício e do André, o Maurício está desde 2010, então quando a gente montou o projeto, ele foi convidado para ser embaixador do projeto, para poder trazer toda a credibilidade dele, a experiência e ser a cara do projeto para os patrocinadores, para a torcida. Quer dizer, poxa, o Maurício está ali junto conosco, né? E a gente tem a felicidade de tê-lo todos esses anos. Então, o Mal muito presente nessas ações com os patrocinadores, todos os jogos, ele está lá conosco no Taquaral, enfim. O Heller teve essa história diferente. Ele veio para ser o capitão do time em 2010, quando a gente montou o time. Ele era o jogador referência também naquele elenco. Fez os últimos 4 anos de carreira de atleta dele conosco, e no último ano ele já começou a se preparar para exercer essa função fora da quadra. Então, no começo como supervisor, como coordenador técnico, agora como diretor técnico. Então, ele também o André tem feito aí nos últimos anos vários cursos, está fazendo a graduação dele, então ele também está experimentando um pouco de cada área para entender onde ele quer continuar contribuindo e para que caminho ele vai se especializar. Então, e o projeto entende isso muito bem e tem a honra de ter os dois, o Maurício bicampeão olímpico, o André campeão olímpico, presentes no nosso dia a dia, emprestando a sua experiência, e naturalmente eles colocam isso à disposição do projeto, além da imagem, né? Enfim. Hoje, sim, por exemplo, eles são garotos propaganda da campanha da Unimed na cidade, junto com o Vanderlei Cordeiro de Lima e a equipe do Orcamp, e é um orgulho muito grande para a gente. Sobre os técnicos, cara, eu acho que a gente hoje, tanto falando do Horácio, que esteve nesses últimos 5 anos conosco, realmente é um ser humano fantástico. É difícil encontrar alguém no voleibol que não goste do Horácio. A admiração que todos têm pela pessoa, pela maneira como ele trata os atletas, a maneira humana, né? E ele acaba se destacando por conta disso. Eu fiz uma amizade muito grande com ele, uma convivência muito intensa, que é a maneira que ele encontra de conduzir. Então, a gente teve esse privilégio e, naturalmente, ficaram uma série de ensinamentos e de maneiras dele de tocar que hoje são, então, dentro do projeto, né? Estão implementadas dentro do projeto. Acho que a contribuição que as pessoas dão é essa, né? A gente poder entender aquele jeito de fazer, identificar que aquilo realmente é uma maneira de fazer com sucesso e implementar. E o Pacheco vem, nesse momento, retornando para trazer também a experiência de alguém muito vencedor, que também é um cara que tem essa preocupação muito humana com os jogadores, se relaciona muito bem com eles, e vai naturalmente agora colocar as pitadas dele, digamos assim, nessa condução. Mas sim, eu também sou muito satisfeito com o Pacheco e também me dou muito bem, tenho uma amizade com ele esses anos fora. A gente brincou muito, porque ele saiu de Campinas no momento de troca de patrocínio e acabou indo trabalhar no SESI há alguns anos. Então eu brincava com ele o tempo todo, falei, pô, traidor, quando é que você vai voltar para cá? E aí ele brincou, porque quando ele foi, eu disse, um dia com certeza você volta. Naquele momento não foi possível a permanência por uma série de questões de timing, enfim. Sim. E para nós de novo um privilégio tê-lo no comando da equipe, e tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso com ele à frente da equipe.
Só abrir um parênteses aqui, Marione. Imagina, quando eu fui entrevistar o Horácio de Léo, o River Plate tinha perdido fazia pouco tempo para o Flamengo, a final da Copa Libertadores da América. Então você imagina como é que o Horácio de Léo não estava e as histórias que ele não contou, porque os jogadores, eles estavam em viagem, ele estava assistindo o jogo, a hora que acabou aí que eles foram para um treinamento, eles estavam em viagem, e aí ele contou toda a zoeira que aconteceu no hotel, os jogadores que nem torciam para o Flamengo, mas sabia dessa paixão dele por River Plate. Então você imagina como é que o Horácio de Léo não estava nessa entrevista. Bom, ele ficou me devendo umas garrafas de vinho esse ano por conta do River. Aí, né? Olha, então já faz essa cobrança aqui que a gente vai mandar esse contato para ele aí, então. Pois é, eu vou cobrar lá em Tóquio. Eu tenho a felicidade dele, ele faz parte da comissão técnica da Argentina. Exato. Né? A gente esteve juntos agora na Liga das Nações e vou encontrá-lo lá, vou cobrar essas garrafas. Pode deixar. Combinado então. Fernando, o Brasil constantemente, né, vive crise política, crise financeira. O vôlei masculino aqui em Campinas está com este projeto há 11 anos. A gente pode dizer que ele já está consolidado, essa é uma renovação anual, é um trabalho que todo ano precisa ser construído para no ano que vem continuar esse projeto. Sempre vai depender de um patrocinador e de uma grande marca. Qual que é a realidade do vôlei e o que a condição do país ajuda ou atrapalha a modalidade? Claro, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco do meu olhar, né, para o financiamento do esporte como um todo. A única modalidade hoje no Brasil que é um negócio com diferentes fontes de receita acaba sendo o futebol, né? Você tem um interesse enorme da mídia pela compra dos direitos dos campeonatos e hoje em dia isso houve uma mudança, né? Os clubes acabam tendo direito sobre cada jogo deles, a questão dos patrocínios, aí tem as transações econômicas dos jogadores, enfim. Então, o futebol ele é um mercado completamente à parte quando a gente fala do resto do esporte nacional. O modelo existente hoje para o restante das modalidades, ele é um modelo basicamente dependente de patrocínio, sim. A gente tem pouquíssimo interesse ou negociação por parte das empresas de mídia por compra de direitos, né? Aí por uma série de questões, enfim, dá para fazer um programa só para falar disso. Né? Sim. Existem hoje, naturalmente, como conteúdos, o esporte é um conteúdo relevante, principalmente hoje que todo mundo tem acesso via celular, enfim, mas ainda economicamente não é uma fonte de receita que você... Eu acho que isso tem uma tendência de crescer ao longo dos anos, mas não é importante hoje. Pode existir uma questão que a gente chama de match day, do dia do jogo, de bilheteria, de receita, mas para nós, nosso projeto ainda faz muito sentido essa maneira de atuar envolvido com a comunidade, oportunizando e querendo realmente que o ginásio esteja cheio todos os jogos, que as pessoas frequentem o Taquaral e tenha o time como realmente um time do coração para torcer, para ir lá fazer um bom programa de entretenimento, né, de sair das suas casas, irem até o ginásio, poderem ter algo bacana nas suas vidas como lazer. Então, o trabalho nosso é o tempo todo mostrar para as empresas que vale a pena o investimento, que ele é um investimento que ele é potencializado quando ele é perene. Isso é uma outra coisa que é muito clara quando a gente apresenta o patrocínio. Para que ele surta o efeito desejado para os parceiros, é necessário que haja um tempo de investimento de médio e longo prazo. Né? O esporte não é uma ferramenta diferente de uma promoção de vendas que a empresa vai fazer uma promoção, vai sortear algo, vai dar um benefício e Sim. vai ter ali um incremento de vendas imediato. Para ela associar a marca dela, para que todas as pessoas tenham recall de marca, para que comece a consumir o produto e o esporte influencie isso, existe uma longevidade necessária para o patrocínio. Então, isso é muito claro para os patrocinadores que estão conosco, vários deles já estão há várias temporadas, mas é sim um processo, eu não diria só anual, por vezes a gente renova por 2 ou até 3 anos com alguns dos parceiros, né? Eles já fazem esse planejamento junto conosco, mas eu diria que é diário, cara. A entrega para eles é diária. A nossa preocupação em satisfazê-los, em o tempo inteiro estar avaliando novas ações para serem propostas, para serem executadas, o cuidado com cada ação nossa, com o dia a dia do time em treinamento, em jogos, né? E o compromisso que a gente tem com eles nesse lado. Ontem eu tive uma reunião no Taquaral com a comissão técnica e o nosso compromisso, o nosso mantra é todos os dias a gente tem a obrigação de sair do treinamento melhor do que a gente entrou. A gente nunca pode prometer um título, a gente nunca pode prometer um resultado de um jogo, a gente Sim. tem que prometer e fazer com que a gente dê o nosso melhor todos os dias. Quer dizer, sendo aquela melhor performance possível para o time, naturalmente a gente entregou o que a gente tinha de melhor para todos eles em termos de resultado e de performance. Então, isso é um mantra que há alguns anos já
eu te diria que a gente tem tranquilidade de dizer que foi feito, quer dizer, se a gente não ganhou o campeonato, o jogo ficou o que tinha de melhor naquele momento para ser feito pela equipe, e quando isso foi o suficiente para a gente poder conquistar a vitória ou o campeonato, é melhor ainda, né? A sua monografia sobre patrocínios esportivos, já que nós estamos falando deste assunto, né? Você pegou na época, então, a empresa que patrocinava o Palmeiras e uma outra que patrocinava o São Paulo. De lá para cá, como é que você enxerga essa relação das empresas com os clubes? Pode ser de futebol, no vôlei. E como é que você vê a entrada de times, agremiações de futebol no vôlei? A gente tem o exemplo do Cruzeiro, tem o exemplo do Flamengo no vôlei feminino, no Fluminense. Você vê com bons olhos, acha que acaba confundindo, na primeira crise é do vôlei e isso prejudica a modalidade. Como é que você vê essa relação dos patrocinadores, master, e a entrada de clubes de futebol também na modalidade, que é uma das principais do nosso país? Bom, vamos lá. Esse trabalho, eu fiz uma monografia de pós-graduação, né, sobre as ativações que as empresas faziam, né, no esporte. E na época a gente comparou uma empresa que é do segmento esportivo com uma empresa de tecnologia para entender como cada uma ativava, enfim. E ficou um pouco claro na época que, naturalmente, a empresa que era ligada ao esporte tinha ativações um pouco mais, até pelo business dela, pelo core business, de fazer ativações direto para o público. Eu diria que nesse campo de ativações, nos últimos 10 anos, cara, as empresas entenderam que o patrocínio ele não pode ficar só na exposição da marca, na camisa de um time de futebol, numa placa de campo. Elas precisam realmente explorar isso e a palavra hoje é um pouco até padrão quando a gente fala em ativação e patrocínio no esporte, que é gerar experiência, né, para o consumidor dela. Não é só uma marca ali de maneira fria se relacionando com os consumidores, ela gerando experiências, ela fazendo experiências quanto mais exclusivas ou únicas, melhor ainda, né? Sim. Então as marcas elas investiram e tem uma série de cases muito interessantes dos últimos anos e cada vez as agências ficam se reinventando aí no sentido de poder gerar novas experiências, novos cases e novas maneiras das marcas se relacionarem com seus torcedores usando o esporte como plataforma. O esporte como plataforma, eu não tenho dúvida que é uma das melhores do mundo e poderia ser ainda mais explorado e o investimento ser maior ainda, isso é sem dúvida nenhuma. Com relação a clubes de futebol, digamos, que montam suas equipes de vôlei ou que fazem parcerias para ter os times no vôlei, eu acho que, como tudo, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, eu te diria que em cidades onde você tem a cidade podendo abraçar o time, então vou falar por Campinas e não vou nem falar de Ponte nem de Guarani especificamente, mas se a gente virasse a bandeira do time ou fizesse a parceria com algum dos times, naturalmente eu teria uma rejeição de uma parte do público que eu já não tenho. Então eu acho que para uma série de projetos isso não é algo interessante, né? Porque eu posso ter o mais de 1 milhão de habitantes de Campinas torcendo para o nosso time, mais todas as pessoas das cidades que vêm para o ginásio. A gente já fez várias pesquisas. Para você ter ideia, em torno de 40% do público do ginásio vem de outras cidades, não é? Olha, interessante. Só vem assistir o jogo. Então a gente perderia com certeza uma parte se eu, de repente, levo para esse lado apaixonante do futebol, né? Não estou dizendo que é bom ou ruim, é uma realidade. Mas talvez para times em metrópoles, por exemplo, que aí os casos que você citou em Belo Horizonte, que aí são cidades muito grandes, onde, ao contrário, um time de vôlei, por vezes, ele passa despercebido no tamanho daquela cidade. Então, aí sim, atrelar, de repente, uma marca de um clube de futebol faz com que o clube de cara ganhe milhões de torcedores. Vou tentar dar um exemplo aqui, não menosprezando o projeto, mas para poder ficar mais fácil. O SESI, que está localizado em São Paulo, é natural que quem vai ser, quando ele monta o time do SESI, quem é o torcedor do SESI? Ele vai ter um tempo enorme para conquistar fãs ali, porque ele está no meio de uma megalópole, como São Paulo, onde... Claro, existem pessoas que gostam de vôlei, que torcem para o vôlei, mas para a pessoa se identificar ali com aquele time, naquele lugar, dentro de um bairro em São demorar. Paulo, é uma dificuldade, né? Se ele faz uma parceria com algum dos times de camisa, claro, ele vai ter a rejeição dos outros, mas de cara ele ganha alguns milhões de fãs por simpatia àquela marca, digamos assim. Então, no caso do Cruzeiro, você falou do Flamengo e do Fluminense no Rio, eu acho que esses times em cidades muito grandes, essa parceria, ela tende a ser proveitosa nesse sentido de ter. Então, o Cruzeiro no vôlei é um sucesso, é inegável, a torcida apaixonada e comprou a ideia do vôlei por ser um projeto longevo e sério e bem gerido.
E naturalmente ali fica um case que talvez, como SADA, o projeto demorasse um pouco para ter a expressão, o tamanho, a quantidade de pessoas que se interessam e seguem e naturalmente torcem pelo projeto hoje em dia, né? Quando você citou novas experiências na sua carreira, você já produziu e coordenou esportes fora do voleibol, né? Como é que foi para você essa experiência? Em que ano que isso aconteceu? Cara, aqui pela ESM, que é a empresa a qual eu trabalho, e a gente faz a gestão desses projetos, a gente teve a oportunidade já de trabalhar com as mais diferentes modalidades. Então, para contar um pouquinho aqui, a Seleção Brasileira de Futsal, a gente produziu todos os eventos da seleção no ano de 2013, e aí a gente tinha também uma série de ações para Correios, para Banco do Brasil, para Chevrolet. A gente tinha a felicidade de ter o Falcão em plena atividade, e as ações com ele naturalmente geravam uma necessidade até de cuidados maiores, porque é um ídolo nacional, né? Então, sessões de autógrafo, jantares, enfim. A gente fez um projeto muito bacana para Senior e Bronze com vôlei de praia. A Virna era embaixadora desse projeto. A gente tinha um projeto social lá na arena em Copacabana, uma rede em Copacabana, que atendia crianças do Pavãozinho ali, duas escolas públicas. Legal. E a gente patrocinava o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e uma dupla que disputava o circuito. Então, em todas as etapas onde acontecia o circuito brasileiro, a gente ia atrás com uma equipe de ativação e também fazia as mais diversas ativações, brincadeiras com a torcida, brindes, roleta na entrada da arena, sampling de produtos da Cenoura e Bronze, enfim, então uma série delas para tentar gerar essa experiência, esse impacto positivo com as pessoas, tanto que estavam no evento, quanto as em volta do evento. E aí o circuito era muito bacana, porque ele acontecia tanto em praias do Brasil inteiro, quanto no interior, montavam-se arenas de areia e acontecia, né? O circuito acontece ainda, né? É que esse ano, por conta da pandemia, o público acabou ficando de fora. Com basquete, a gente faz a gestão da LBF, da Liga de Basquete Feminino, então também uma série de ações, ativações. A gente teve a Caixa como patrocinadora Master, Jogo das Estrelas. A gente teve a felicidade de fazer, há uns 2, 3 anos atrás, o Jogo das Estrelas em Santo André, e a gente fez o primeiro campeonato brasileiro de enterrada. A gente baixou a altura do ar e as meninas puderam enterrar, e foi fantástico. O Pedro Delantoni no ginásio lá lotado, foi muito legal. Enfim, então são as mais diferentes. Eu tive a oportunidade, a gente atendia empresas que patrocinavam tanto a Copa do Mundo quanto os Jogos Olímpicos, então eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo camarote, experiências aqui na Copa do Mundo, tanto no Itaquerão, né, no estádio do Corinthians, quanto lá no Maracanã. Depois nos Jogos Olímpicos também, com outra empresa, a gente fez uma série de ações, principalmente aí de relacionamento, né, porque aí as ações de ativação são um pouco mais vedadas aos parceiros oficiais dos Jogos, mas de levar clientes para jogos, enfim, está lá cuidando dessa operação. Então, eu diria que toda essa possibilidade de trabalhar com diferentes players e diferentes modalidades amplia um pouco a nossa visão sobre o tamanho de cada uma delas e as possibilidades de fazer. E aqui na SM também a gente trabalha com os clubes de futebol, a gente opera as lojas oficiais dos clubes na internet. Então, na verdade, eu acho que o ganho maior é de poder ter uma visão mais ampla sobre o esporte, né? A gente não ficar um pouco viciado em entender só o voleibol ou só uma das outras modalidades. Então, isso eu acho que amplia um pouco o horizonte e ajuda a entender um pouco melhor o tamanho do esporte e criando experiências bacanas nesse sentido. Ô Marrone, a gente está citando aqui a sua experiência, né, de mais de uma década, as modalidades que você já passou. Já teve muito perrengue em viagem ou alguma competição? Tem alguma história que você possa contar pra gente dessa brincadeira com o público, alguma coisa que não tenha dado certo, alguma coisa que você planejou e que a hora que chegou lá você falou, ixi, mas não era nada disso que eu tinha pensado? Cara, evento é assim, né? Você tem plano A, B e C e você tem que... se algo, como eu diria, se algo pode dar errado, vai dar errado. Então tem uma série de histórias, né, desde situações que por vezes não foram planejadas para serem daquele jeito e foram e ninguém percebeu que houve uma falha, então seja de algo combinado de animação com a torcida, detalhes pequenos. Vou dar um exemplo bobo. A gente pôs uma vez um animador para fazer uma interação, estava um dos funks na época bombando, então o ginásio lotado, eu não me lembro se era em Uberlândia, no Sabiazinho, enfim. E aí entra o cara vestido com o personagem lá daquela música Leque Leque,
Tá. e de óculos, e entra todo mundo e tal, e a música, ele entrava com aquela bazuca para jogar a camisa para a torcida, e ele entra com um boné vermelho, e o patrocinador era Correios e Banco, que era amarelo. Aí vem o pessoal, pelo amor de Deus, a cor do boné do cara. Então, o nível de detalhe, eu digo assim, para quem produz evento, né? Uma das vezes também, a nossa equipe, a gente fez um jogo em Foz do Iguaçu na sexta-feira e à noite, e domingo de manhã o jogo era em São José dos Pinhais, em Curitiba ali, né? E aí a equipe inteira tinha um voo 6 da manhã do sábado, o jogo foi à noite na sexta-feira, e a gente pegou o voo 6 da manhã, saiu de Foz do Iguaçu, só que em Curitiba estava fechado o aeroporto. E aí a gente foi parar em Porto Alegre, e a seleção vinha, a seleção brasileira e a seleção, acho que era do Paraguai, enfim, não lembro, alguma seleção que jogava contra. E nós, os 20 pessoas da organização no voo, e lá em Porto Alegre ele não tinha voo para voltar, enfim, no fim a gente entrou na pista, andou chovendo pela pista para pegar o mesmo avião de volta que ia largar a gente em Curitiba, a gente causou lá no aeroporto, enfim. Então, tem uma série dessas situações, situações eu não vou contar quem foi o atleta, mas uma vez um atleta da seleção brasileira perdeu um voo, e aí eu tive que arrumar um helicóptero, porque a gente ia fazer uma viagem internacional e não tinha voo de onde ele estava, enfim. E a gente, em 2 horas, arrumou um helicóptero, fez ele chegar, daí ele foi... Mas ele dormiu a mais? Encontrou, perdeu o horário do voo, saiu um pouco em cima da hora, chegou no aeroporto, já tinha fechado o voo, enfim. Então, essas coisas acontecem, cara, assim, direto, né? Alguém esquece documento. Agora mesmo, na Liga das Nações, também não vou falar quem foi, mas a gente chega no ginásio para jogar, esqueci minha camisa no hotel. Aí o hotel era meia hora para trás, sai correndo. Só isso, né? Vai no quarto, volta do cara para chegar tempo antes de cantar o hino, porque se canta o hino e tem que estar com uniforme, se não está com uniforme já não pode jogar, enfim. Nossa. Então, essas situações acontecem. Uma vez, tem uma história curiosa, cara, do vôlei em Campinas. Essa eu vou lembrar, que essa me faz lembrar o Luizão, nosso saudoso massagista. Sim. A gente estava em Montes Claros para jogar um jogo da Superliga, era uma segunda-feira, o jogo era 18, 19 horas com transmissão da TV, e ele foi entregar a camisa dos jogadores no lanche, antes da gente sair para o jogo, né? E aí ele entregou e faltava a camisa do líbero, que era o Luquinha, inclusive na época, era a medley ainda nesse ano, né? E ele não achava e foi no quarto e busca na sacola e dentro da bolsa, e, bom, não tinha camisa do Luquinha, deu o horário da gente sair para o ginásio, a gente entrou no ônibus, e eu falei, Luquinha, leva uma camisa de treino sua, porque o time jogava de uniforme branco e a camisa de treino nossa era verde na época, né? O uniforme oficial dele era preto. E aí, no caminho, a gente estava no hotel um pouco afastado, eram uns 20 minutos, eu liguei para o William, que era o supervisor do Montes Claros, falei, William, onde é a confecção que você faz o uniforme aqui em Montes Claros? Não, é uns 10 minutos do hotel. Eu falei, cara, será que eles silcam lá? Tó, liga pro cara. Eu liguei do ônibus. Caramba. Cara, eu preciso silcar uma camiseta, porque não tinha número, né? Eu precisava do número. Então. Ele, não, vem aqui. Aí eu liguei pro William, ele deixou o carro dele na porta do ginásio. A gente chegou lá às 5 da tarde. Eu peguei o carro dele, fui até a confecção, bati o número, voltei com a camisa para fora da janela secando e cheguei a tempo do Luquinha jogar. Ele jogou esse jogo. Fantástico. Com o uniforme assim. Então, sensacional. Assim, tem uma série dessas histórias e acontecem, né? Não tem jeito, fazem parte da nossa rotina. Perrengue faz parte, mas se saiu muito bem, nada como ter contato, hein, Maroni? A gente tem que apelar para os amigos, né? E fazer, na verdade, o que a gente faria por eles, né? Nessa hora, claro. A rivalidade é dentro da quadra. Isso é uma coisa também que no esporte, às vezes, as pessoas confundem, né? A gente se ajuda muito fora da quadra, no bastidor. Quando a gente viaja, naturalmente, eu estou lá em Montes Claros, quem conhece tudo lá é ele, né? Eu estou lá como quase um turista, digamos assim. Uhum. Então, existe muito essa cumplicidade dos times e dos gestores em se ajudar. Cara, a hora que entra na quadra, eu quero que o meu time vença, ele quer que o time dele vença, mas aí é uma disputa ali, né, no momento. O nosso entendimento não tem por que achar que nada, vou prejudicar num treino, não vou dar uma condição, ao contrário, né? A gente quer que todos sempre sejam bem atendidos e, na verdade, cada um possa desempenhar o seu melhor na quadra. Né? Sim. Ô, Fernando, a sua vida ela está atrelada ao vôlei há muitos anos, né? Então, como é que você assistiu à saída do Bernardinho, do comando da seleção? Ele ficou 16 anos e depois o Renan Dalzotto assumiu essa tarefa e foi ele quem fez o convite para você ser o supervisor da seleção brasileira? Foi, o convite veio pelo Renan. Ele aceitou a muito custo ali, o pessoal insistiu bastante para ele aceitar a missão ingrata, né, de substituir o Bernardo. E aí, quando ele aceitar, ele começou a montar a comissão e ele me fez esse convite, junto com o Radamés e com o Baca, na época, que era o CEO da CBV. Sim. Então, ele
colocou meu nome, e eles me ligaram, enfim. Foi até surpreendente para mim, né? Porque eu nunca tinha trabalhado diretamente com o Renan. A gente se conhecia, dele ocupa cargos de gestão nas equipes, né, da CIMED, de Florianópolis, depois ele foi diretor da CBV. Então a gente nunca tinha tido um contato profissional direto, só de nos relacionarmos pelo voleibol mesmo. Eu fiquei muito satisfeito e contente com o convite. Naturalmente é praticamente impossível dizer não, né? Eu costumo brincar com todo mundo que pergunta sobre isso, falo, cara, recusar a seleção brasileira é algo, né, como é que a gente faz isso, né? É muito difícil. Ao mesmo tempo, a gente entende que não existe ninguém é proprietário da seleção brasileira. Então, todos os dias a gente tem que lembrar que a gente está a seleção brasileira, servindo ela da melhor forma possível, contribuindo, e que ela daqui a 20, 30, 50, 100 anos vai estar lá a seleção e por algum período a gente pode contribuir com isso. Sobre o Bernardo, cara, naturalmente foi uma decisão muito difícil para ele, porque é muito difícil entender o momento de parar, né? O Bernardo, naturalmente, é uma das pessoas que se preparou com excelência no mundo inteiro. Eu estou colocando ele entre os melhores técnicos do mundo para exercer essa atividade de treinador. Atingiu um nível de excelência fantástico. Então, poder abrir mão disso, saber o momento de tirar o pé, ou de exercer outra atividade, ou de deixar de estar ali à beira da quadra. Eu, de longe, naturalmente, eu entendo que é difícil, uma escolha, uma decisão difícil, e um momento difícil posterior a isso de não estar mais perto. Mas, por outro lado, eu acho que faz bem, cara. Eu acho que nesse sentido, é importante que haja oportunidade de outras pessoas exercerem a função, né? E de não ficar E aí não é uma crítica, pelo amor de Deus, ao Bernardo, mas de não existir uma única verdade sobre as coisas, né? Existem vários caminhos para se chegar ao mesmo resultado. Não existe uma única verdade, não existe um único caminho certo. Existem maneiras de fazer as coisas para tudo. Então, falando de esporte, mas falando de empresas, tem várias que alcançam sucesso, ou que são campeãs de venda, ou que exercem a sua atividade com excelência, e por vezes fazendo de maneiras totalmente diferentes, né? Então, nesse sentido, eu acho que é saudável, digamos assim, essa troca, a vinda do Renan com conceitos, uma parte dos conceitos muito parecida, e como eu disse em relação ao Horácio antes do nosso projeto, a mesma coisa do Bernardo. É impossível chegar alguém lá que quisesse trocar tudo, né, em relação ao que o Bernardo fazia. Muita coisa foi provado que é vencedor, que é aquele caminho, então aquilo não se discute. Claro, aí você vai adaptar, e o Renan, com muita maestria, foi colocando o olhar dele, a maneira dele de executar, de se relacionar com os jogadores, com os filhos, e eu diria que dá desconfiança de todo mundo, né, de fora, em 2017, para como é que vai ser a gestão do Renan? Para hoje, né, todos vendo os resultados, a maneira como a seleção acabou se portando nesse ciclo, ele conquistou essa credibilidade e tem um mérito tremendo nisso, né, nessa caminhada que ele fez até agora. Agora, Maroni, infelizmente, né, nós temos a cultura da vitória no nosso país. Só valorizamos, ou muitas pessoas só valorizam, medalha de ouro. Se a equipe fica em segundo, em terceiro, isso serve para qualquer esporte, que a gente é acostumado de ver, muitos até atletas tiram medalha de prata, de bronze, enfim. E sendo eliminado, então, nas primeiras fases, vem sempre um questionamento, um desmerecimento do que foi feito. Como é que é esse trabalho na seleção, já que a torcida, quem acompanha, parte da sociedade, está acostumado com as vitórias? Ou mesmo aquele torcedor que só acompanha quando é Jogos Olímpicos, quando é Copa do Mundo, e sempre está acostumado. Bom, vôlei brasileiro eu sei que vai vencer. Como é que é fazer esse trabalho de uma seleção que está acostumado com vitória, e a gente já disse aqui no nosso programa, não é uma ciência exata, por mais que todo mundo realize um ótimo trabalho, não tem a certeza da vitória, porque do outro lado tem alguém fazendo a mesma coisa, né? Um grande trabalho. Como é que é lidar com isso no vôlei brasileiro? Cara, vamos lá. A gente, primeiro, a maior cobrança dentro da seleção é nossa, né? Dos jogadores, da comissão técnica, da gente querer desempenhar o melhor possível em termos de performance. Então, a gente entrega tudo e se planeja para poder fazer da melhor forma. Então, a primeira cobrança é nossa, né? O segundo é saber fazer as avaliações, e aí sim, de quem está no dia a dia e sabe as limitações, como as condições para trabalhar, o que a gente quer daquele momento com o grupo, para poder avaliar se realmente chegar à final não chegar é uma frustração, não é conquistar ou não. E a gente, em relação ao público, cara, a gente obviamente valoriza e agradece todo mundo que torce, e a seleção, como eu disse, é uma instituição das pessoas, não é de quem está lá trabalhando.
mas a gente filtra, né, por vezes, e evita até um pouco ficar ouvindo muito comentário externo, porque é difícil para quem está de longe querer avaliar alguma coisa, né? A gente tem uma série de questões que são envolvidas no esporte de alto rendimento, de detalhes, de questões que quem está ali sabe o que está acontecendo, mas quem está de longe é difícil de poder julgar ou querer fazer um comentário preciso. Ele faz o comentário sobre a performance do time na quadra, né? Mas o que levou àquela performance é difícil das pessoas apurarem. Então, nesse sentido, as pessoas que estão ali na seleção também são pessoas experientes e a gente se influencia pouco, na verdade, por isso, cara, de comentários de imprensa, redes sociais, ou né, em um momento que tem, ou da gente se questionar pelo trabalho no momento que não conquista. Não, a gente entende, sabe melhor do que ninguém o que faltou, o que não faltou, como completar aquilo. E nesse sentido, os próprios resultados, eles falam por si, né? Esses anos aí, desde 2017, a gente nunca deixou de estar entre os 4 melhores em todas as competições, o mínimo sempre foi estar na semifinal de tudo. Algumas medalhas que não de ouro têm o sabor de ouro, então eu vou citar aqui o Mundial de 2018, foi um ano desafiador, porque a gente teve 2 jogadores muito importantes machucados da mesma posição, que eram o Lucarelli e o Maurício Borges, que foram operados e não puderam estar na seleção naquele ano. O Leal ainda não estava, e a gente foi para um campeonato mundial, que é um campeonato duríssimo, com quase um mês de competição e jogando com as principais seleções do mundo, teoricamente com uma situação de ponteiros que não eram ponteiros acostumados a serem protagonistas, a estarem lá, né? A gente tinha ali um antifavoritismo, digamos assim. Chegou na competição e muita gente dizia que o Brasil não chegaria nem no Final Six, né? E a gente foi finalista, a gente perdeu a final da Polônia com muito orgulho, a sensação de que a gente fez um trabalho de altíssimo nível, de excelência, e realmente fizemos o melhor possível com aquele grupo de pessoas que estavam lá. Então, essa medalha de prata, por exemplo, para nós representa excelência, e não é o fato de ter perdido a final que tira o mérito daquele trabalho desenvolvido. Exatamente, esse é o sentimento mesmo que precisa ter. Quando que vocês embarcam para Tóquio? O embarque é na próxima segunda-feira, dia 12. Tá chegando então, hein? Menos de uma semana, é a preparação final. Logística em Tóquio, Maroni, idioma, alimentação, quais são as suas maiores preocupações? Eu sei que preocupação em jogos... É seu primeiro Jogos Olímpicos? Minha primeira... Como participante do time Brasil e vestindo a camisa do Brasil, sim, eu já tive a oportunidade de estar como espectador e trabalhando, né? No Rio 2016 eu estava trabalhando fora da delegação, mas como Brasil, sim. Bom, a gente tem ainda umas preocupações até o dia 12. Ontem a gente fez um teste PCR, ontem e hoje houve testes antidoping ali de surpresa em toda a delegação, então os atletas todos foram testados. Okay. Amanhã existe a segunda dose da vacina, na sexta-feira tem mais um exame PCR, domingo outro PCR, enfim, então a gente está cuidando de todas essas obrigações. Aí amanhã eu vou fazer um treinamento com todos eles, nós temos que baixar um app no celular para imputar uma série de informações, e esse app vai ser a maneira de cada um dos membros da delegação imputar as informações oficiais de saúde com relação à pandemia diariamente lá no Japão, enfim. Então tem uma série ainda de questões burocráticas que a gente está aqui no planejamento para fazer nesses últimos dias até o embarque, né? Mas chegando lá, cara, em Jogos Olímpicos, o COB ele tem uma estrutura fantástica e tem uma equipe de trabalho fantástica, então a gente já teve uma série de encontros, reuniões e preparação de como vai funcionar o nosso período de aclimatação. Então a gente tem um período primeiro fora da vila, o vôlei masculino fica numa cidade pertinho de Tóquio ali, chamada Ota. A gente tem uma base de treinamento ali com ginásio e academia, e tem um hotel com alimentação e uma estação de um departamento médico para atendimento dos atletas. Então a gente desembarca lá dia 14 e fica até o dia 20 nessa instalação. E aí no dia 20 à noite a gente faz a migração para a vila, e aí a partir de então fica dentro da Vila Olímpica. Mas aí a gente tem uma outra estrutura do COB, que é uma escola próxima da Vila Olímpica, que é a nossa base de treinamento durante os Jogos. Aí a gente tem uma quadra exclusivamente à disposição da seleção feminina e masculina, e uma academia também à disposição nossa. Então essa estrutura que o COB oferece é fantástica e nos dá a possibilidade de poder continuar durante os Jogos treinando e nos preparando sem deixar o nível cair. Então, se a gente tivesse que usar só o horário de quadra oficial que a organização dá e dividir a academia da Vila com outros tantos milhares de atletas lá, isso com certeza prejudicaria a nossa
condição. Uma coisa que me preocupa um pouco, e a gente vai ter que ter muita paciência, é a chegada no aeroporto no Japão. O Kobe já relatou que a demora é de 4 a 5 horas para poder sair do aeroporto e fazer um novo teste, entre apresentar toda a documentação, o tempo de espera. Então, depois de 38 horas de viagem, mais ou menos, a gente ainda fica mais 4, 5 no aeroporto. Né? Então, estou preparando eles para a gente poder, de novo, entender que é algo que não está no controle de ninguém mudar, encarar isso da forma mais leve possível, digamos assim, né? Sei que você tem muitas... pode falar. E lá, com relação à logística, a gente fica basicamente... a gente só pode fazer locomoção desse hotel para o ginásio, para o hotel, dentro da vila só se sai com transporte oficial, então é um esquema de bolha, e bem, lá no Japão, e bem rigoroso, provavelmente a gente vai ter. Então a gente também já está preparado, e para nós a Liga das Nações nesse sentido foi um bom teste, né? A gente ficou lá 35 dias e cumpriu à risca todas as determinações da organização, também só saindo do hotel para o ginásio, então está todo mundo mentalmente forte para esse sistema novo. Tem que ser. Eu sei que você tem grandes responsabilidades neste momento, também em Tóquio, mas você acha que vai dar tempo de conhecer a cidade, vai conseguir aproveitar a cultura local, Maroni? Nem podemos. Infelizmente, nessa edição dos Jogos, a gente não pode sair. Em outros anos, né, quando a gente sempre tinha meio período de folga, durante a aclimatação, algum momento que a gente pudesse fazer algum turismo, marcar um dia de jantar fora do hotel, enfim. Esse ano, tanto na Itália, a gente ficou 35 dias na Itália, a gente brincava que não podia tomar um gelato na esquina. E lá em Tóquio, da mesma forma, cara, o foco total é na performance, nos jogos. A gente já está preparado, zero turismo, zero passeio, onde a gente pode estar. E tem um objetivo único que todos nós da delegação temos, então qualquer sacrifício para esse objetivo é pequeno, né, perante o que a gente quer conquistar lá no final. Fernando Maroni, gestor do Vôlei Renata, supervisor da Seleção Brasileira Masculina, embarca segunda-feira para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo. Peço desculpas, fiz a promessa para o Lucas, assessor, que essa entrevista duraria meia hora, acabou durando 1 hora, mas a resenha é boa, foi fluindo, você foi deixando também, o apresentador vai emendando perguntas. Então, agradeço todas as informações que você passou aqui para a gente. Boa sorte nesta viagem nos Jogos Olímpicos, neste trabalho que você realiza aqui na cidade de Campinas, parabéns, nos outros locais também, agradeço a disponibilidade mais uma vez, já fica o convite aqui para uma próxima vez e boa sorte aí nesta viagem. Eu que agradeço vocês, a TV Câmara, os espectadores, é um prazer falar do que a gente faz, do que a gente tem amor por fazer, é sempre por isso que passa tão fácil assim, né, o tempo. É um prazer muito grande. E contem comigo sempre à disposição para poder retornar. Obrigado pela torcida, a gente conta mesmo com a torcida de todos, é fundamental para o nosso sucesso lá. Uma boa tarde. Estaremos acompanhando e enviando vibrações positivas. Fernando Maroni participando aqui do Mais Esportes. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e faço o convite a você. Amanhã, quinta-feira, 11 horas da manhã, tem o Câmara Total. Até lá. Tchau, tchau.